A paz do Senhor. Aqui quem fala somos nós, eu, Júnior. E eu, a Neide. Estamos aqui para mais uma pré-aula de pré-adolescentes. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus. Da cidade de Joinville, Santa Catarina. E queremos lhe fazer um convite. Permaneça com a gente, porque nós voltamos já. Olá, estamos aqui, olha só, 11ª aula de nossa lição. Mas espera aí, eu tomei uma decisão aqui. Decisão? Eu Agora. vou dar a 13ª, mas eu não vou dar a 11ª. Eu sei que tá pra dar, mas não vou dar a 11ª não. Vou dar a 13ª aula pra vocês, gente. Não, peraí. Como não? Primeiro vamos fazer a 11ª. Depois a 12ª, a 13ª é a última. Mas por que isso? Porque não é o tempo dela. Ah, agora Entendeu? é o tempo da 11ª? Da 11ª, depois vem a 12ª, depois a 13ª. Tudo no tempo certo. Quando você tem uma carroça, você coloca os bois na frente da carroça, não a carroça na frente dos bois, entendeu? Tá certo, tá certo. Ou seja, a 11ª lição tem o título de Esperando o tempo de Deus. Há o tempo certo para todas as coisas, e essa lição, ela vai nos falar disso. Há o tempo correto, o tempo certo. Olha só que legal. Deixa eu voltar aqui. Porque eu me adiantei no É. tempo. A lição encontra-se em Salmos 41. E a Bíblia diz: somente em Deus eu encontro paz, e nele ponho a minha esperança. Salmos 62:5. E os objetivos da lição de hoje é conscientizar os alunos que há um tempo certo para o crescimento e o amadurecimento. Ensinar que Deus criou todas as coisas com propósitos específicos e mostrar aos alunos os benefícios das promessas de Deus. Professor, antes da gente entrar aqui para as lições, para a lição, eu quero te lembrar, nós estamos caminhando aí para o final de mais um trimestre. E você, como educador cristão, você como líder que é, influenciador que é, não deixe passar em branco, faça alguma coisa legal aí no encerramento desse trimestre. Faça alguma coisa diferente, algo que você ainda não fez com eles. Para que você possa deixar marcado na vida dessa galera algo de diferente, algo que você possa proporcionar a eles alguma coisa que eles nunca viveram. Isso é muito importante e faz a diferença na vida deles pro resto da caminhada. A gente teve um depoimento de uma aluna nossa, que foi nossa aluna há 20 E poucos anos atrás. Isso. E ela estava falando da importância que teve as nossas EBDs na vida dela. E tinha outra professora junto com a gente, e essa outra professora cantava sempre a mesma música, né? E essa música, tipo, hoje em dia é muito raro alguém cantar, mas ficou gravado no coração deles, é algo que eles vão levar com eles pela vida toda. Então, faça a diferença na vida dessa galerinha aí. Eu sei que não é fácil, muitas horas o desânimo bate, muitas horas as lutas são bem complicadas, mas peça aí a graça de Deus, a orientação divina e tudo vai dar certo.
Você vai continuar sendo uma bênção aí no meio dessa galera. Muitas vezes o seu pré-adolescente, você vai vê-lo crescer e vai vê-lo se afastar dos caminhos do Senhor. Todo aquele suporte em conhecimento que você está dando agora vai ajudá-lo para que lá na frente, caso ele se afaste dos caminhos do Senhor, ele possa estar retornando novamente para a igreja. Muitos são os casos que nós vimos. Foram muitos alunos nossos que, claro, se afastaram dos caminhos do Senhor também e hoje voltaram novamente para os caminhos do Senhor e estão sendo grandemente usados. Quer dizer, você faz a sua parte, você planta a semente, mas Deus vai trabalhar da forma, no tempo que Ele quer. E falar em tempo, então, a nossa lição fala sobre o tempo de Deus. Olha só, amados, eu esqueci de comprar para trazer, mas tem uma dinâmica, que é a dinâmica da lição, que é muito legal. Eu vou aplicá-la mudando alguma coisinha aqui para ficar um pouquinho, eu acho um pouquinho mais, com um pouquinho mais de energia, um pouquinho mais de suspense. Você vai pegar o seu grupo de adolescentes e vai comprar, é bem baratinha, centavinhos, né? Ou vai pedir para que eles comprem e tragam, caso haja essa possibilidade na sua região, tá? Aqueles tabletezinhos de paçoquinha. Tem redondo, tem quadradinho, aquelas paçoquinhas bem gostosas, eu particularmente gosto muito. Então, como é que funciona? Você vai pegar os seus alunos, vai dar para eles aquele tablete de paçoquinha e vai dizer para eles, vocês têm 10 segundos. Gente, é só 10 segundos. Nós trabalhamos com rádio também. A gente sabe que 10 segundos é muito tempo. Mas tudo bem. Você vai dar 10 segundos. É só 10 segundos para abrir esse pacote de paçoquinha. Quando desejar, 1, 2, 3. Eles vão se matar para abrir aquilo ali rapidinho, aquele pacote de paçoquinha. Olha que interessante. No final, quando abrir, você já deixa orientado. Pessoal, não coma. Abra primeiro. Quem abrir primeiro, você... No final, pergunte, gente, quem de vocês está com a paçoquinha inteirinha, sem quebrar? Raramente alguém estará. Bobear, ninguém. Por quê? Porque para abrir a paçoquinha, aquele pacotinho, basta abrir com calma, que ele vai ficar inteiro, mas ele é muito frágil. Então, se você vai fazer com muita velocidade, fora de tempo ali, o que vai acontecer? Vai quebrar a paçoquinha. Aí você pode estar aplicando sobre isso, sobre o tempo de Deus. Quando você faz as coisas fora de tempo, desordenadamente, normalmente se quebra todo. Se você faz a coisa no tempo certo, correto, sem problema, de acordo com o que deve ser, as coisas dão certo. É uma dinâmica introdutória muito legal, eu gostei muito, está na lição realmente e achei muito bacana. Amados, a lição de hoje então vocês já perceberam que vai falar sobre o tempo. Tempo de Deus. Aqui você pode discorrer de várias formas diferentes para falar sobre esse assunto, tempo de Deus. Aqui cabe uma grande pregação, cabe palestras, cabe um monte de coisa, tá bom? Então vamos ser bastante objetivos nessa lição. A lição ela é muito completa e você pode trabalhar de várias formas diferentes. O que nós vamos fazer nessa aula é lhe passar algumas situações, algumas recomendações pedagógicas de como trabalhar essa aula com o pessoal, tá bom? Vamos lá. A introdução aqui fala sobre o pré-adolescente. O pré-adolescente ele é muito ansioso, então você pode falar sobre a ansiedade do pré-adolescente. Pessoal, o que é que vocês fazem? Olha só, a aula não é só expositiva, mas é participativa. Pessoal, o que é que vocês fazem assim que vocês não conseguem ter paciência, vocês querem para ontem? E aí, claro, eles vão dar várias coisas, vários exemplos diferentes. Isso é legal, porque eles vão começar a se habituar com o tema da lição quando eles estiverem participando da sua aula, tá bom? Então, permita eles participarem dessa maneira, responder essa pergunta, dar um exemplo, é muito legal. Cuidado para não sair da lição. De repente alguém que é igual algumas pré-adolescentes gosta de falar demais. Então, escute com carinho, mas já passe para uma outra situação, de repente, não dê muita brecha para ele, até um certo limite, tá bom? Tópico de número 1 de nossa lição. O tempo determinado. É muito legal. Aqui, esse
ponto, vai falar de dois personagens principais. Vai falar de Davi, e aí tem aquele texto muito conhecido, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor, e assim vai, né? É muito legal esse salmo, esse salmo mostra toda a esperança e o sofrimento de Davi. Então você pode usar Davi como um personagem que teve que esperar o momento certo de Deus trabalhar na sua vida. Essa aula, queridos, vocês vão poder estar espiritualizando para o seu pré-adolescente, tá bom? E ainda ele fala de um outro personagem que é Daniel. Olha só que interessante. Daniel... ele teve um momento ali da vida de Daniel, e a lição vai falar sobre isso, que ele orou ao Senhor e teve que esperar a resposta de Deus 21 dias. Ou seja, esperar. Nós temos que esperar. Então tem gente que às vezes Deus fala com ele que vai fazer isso, aquilo, levá-los para aquele lugar, e o camarada de repente passou alguns meses, alguns dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ele já não tem mais paciência de esperar, porque ele acha que é para ontem a promessa de Deus. Deus faz tudo de acordo com o tempo dele. O tempo de Deus não é o nosso tempo. É importante vocês passarem isso para os pré-adolescentes. Isso é verdade, e eu tenho uma experiência muito forte em relação a isso, porque hoje eu vivo as promessas de Deus na minha vida há 25 anos atrás. Olha entendeu? só, olha só. O que Deus falou há 25 anos atrás, usando seus profetas para falar comigo, eu vivo hoje. Então, o tempo de Deus não é o nosso tempo. E nós não podemos, se Deus fala conosco, nós temos que esperar o tempo dele. Todas as coisas vão se encaminhando e no tempo dele vai acontecer. Porque não é no nosso tempo, não é a nossa vontade, não é como nós queremos. Da mesma forma, Davi, ele não queria ter passado por muitas situações, né? Mas ele aprendeu a esperar com paciência no Senhor. E os nossos pré-adolescentes, principalmente nessa fase, eles querem ser adulto, eles já não querem mais ser criança, eles já pulavam a fase da adolescência e já viravam adultos. E é importante orientá-los que eles devem se preparar, aproveitar esse momento para se preparar para a fase da adolescência, para a fase da juventude e para a fase adulta. Que é esse preparo, né, deles nesse momento que vai estar, então, direcionando a fase adulta deles. Sim, claro. Amados, aqui é importante vocês fazerem o seguinte, ó. A aula, ela terá um pouco dessa questão expositiva. Mas cuidado para que o seu aluno não perca o foco da lição. Então, de repente, você pode quebrar a barreira da atenção deles, de repente, estão perdendo a atenção. Você pode quebrar essa barreira com uma pergunta. É muito importante sempre fazer uma pergunta para chamar a atenção deles. Uma pergunta muito legal, se der para você aplicar neste tópico da lição, é o seguinte. Adolescente, você já pediu algo para Deus? Deus já te respondeu? Aí deixa que eles falam, eu pedi, mas ainda não. Eu pedi, mas Deus já fez. Então é interessante você estar, de repente, puxando aí esse assunto e aí falando do tempo de Deus e tal. É bem interessante, tá bom? Tópico de número 2. Isto, 2. Deus tem um propósito. Aqui, meus amados, o texto apresentado, ele vai usar 2 exemplos muito legais. Um primeiro exemplo, ele vai usar a criação, a obra criadora de Deus. Ele faz até um exemplo muito bacana, que é o sol. Deus fez com que o sol ficasse, a terra ficasse no lugar certo. Não muito distante do sol para que não fosse extremamente congelado. E não muito próximo ao Sol, como Mercúrio, né? Aonde o planeta todo ia pegar fogo. Não, deixou num ponto de equilíbrio, aonde existe todas as estações. Isso é
o propósito do tempo que Deus fez. Deus faz tudo de acordo com a sua vontade, ele é perfeito em toda a sua criação. Quer dizer, ele usa a criação de Deus, a parte de Gênesis, para mostrar a perfeição dos critérios do tempo de Deus. É muito legal. E daí, daqui a pouco, ele faz um outro paralelo. Qual paralelo? Ele começa a falar sobre os membros do corpo. Ou seja, ele fala sobre a mão, ele fala sobre o pé, aí você pode falar da orelha, dos olhos. Cada qual tem o seu objetivo, tem o seu uso. É interessante, se der tempo, você de repente pega todos eles, manda colocar a mão numa folha sulfite e desenha a mão, né? Aí vocês desenharam, o que vocês desenharam a mão de vocês? Desenhamos, olhe para a mão de vocês. Esta é a mão de vocês. Deus tem um propósito da sua vida para as suas mãos. As suas mãos têm propósito diante de Deus. Quer dizer, você vai falar que Deus tem propósito no seu tempo para os objetivos que Deus tem para a sua vida. Então é bem bacana mesmo você de repente estar trabalhando dessa forma pedagógica e aplicar assim aos adolescentes no tópico de número 2. No 3, está falando vivendo uma promessa, a promessa de Deus. Também ele usa aqui dois exemplos bem interessantes. Todos os dois têm a ver com promessas. O primeiro, ele fala de Abraão. E aí coloca Abraão com 75 anos, a sua esposa já velhinha também. Deus faz uma grande promessa a Abraão, que dele faria uma grande nação. Detalhe, a mulher de Abraão era estéril. Então, quer dizer, Abraão tinha tudo para não acreditar, digamos assim. Mas não, ele acreditou, saiu de sua terra, viajou muito tempo, e aí Deus foi trabalhando na vida de Abraão. Aí não vou entrar nos pormenores, né? Mas vocês todos conhecem a história de Abraão. Então, Deus cumpriu as promessas na vida de Abraão. Foi rápido? Foi ontem? Não. Não, demorou. Demorou tanto que Sara quis dar uma ajudinha, né? Exatamente. E as consequências estão até hoje. Exatamente. Então é assim, quer dizer, demorou, mas Deus cumpriu. Então aí você tem que aplicar para os seus alunos pré-adolescentes, que eles têm que ter paciência, porque Deus faz tudo de acordo com a sua vontade e no tempo certo. Aqui, nesse terceiro tópico, ainda ele fala de uma outra promessa. Qual promessa? A promessa da volta de Jesus. Então, aqui você pode aplicar para os nossos dias. Ei, vocês sabem que Jesus vai voltar? Vocês acreditam que Jesus vai voltar? Vocês acham que Deus vai cumprir esta promessa? Quer dizer, é muito legal, porque eles vão começar a refletir, nossa, mas se Deus cumpriu, então Deus vai fazer com que isso aconteça realmente. Então é bem legal mesmo, tá? Para vocês poderem estar aí trabalhando essa situação junto aos seus pré-adolescentes. Porque para tudo há um tempo determinado. Eu só não vou pedir para ela fazer, mas ela faz tão bonitinho, ela decifra o texto que fala que há tempo para todas as coisas, e ela faz uma coisa muito legal, mas que não dá tempo, mas ia ficar muito legal, ia ficar... Amados, seria isso, tá? Isso aí. Agora vamos à dinâmica, né? Vamos à dinâmica. É o seguinte, vocês podem perceber que aqui nós temos duas velas, ok? Uma velinha e uma velona. O que você vai fazer é que eu não trouxe aqui o fósforo, esqueci para acender a vela. Mas você vai botar a vela, só você vai utilizar essa vela, tá bom, professor? Guarde a vela pequena, não mostre, e acenda a vela grande. E você diga para os seus pré-adolescentes, ok, vocês estão vendo? É uma vela grande e acesa. Tem muito tempo para essa vela chegar até aqui o final, não é verdade? Então, vocês vão dizer para mim, tem muito tempo ainda para você fazer o quê? Como assim, professor? Não tem a ver com a vela. Não tem nada a ver com a vela. A vela é só realmente para chamar a atenção.
Você vai perguntar para eles: vocês têm muito tempo na vida de vocês. E este muito tempo que vocês têm na vida de vocês, o que é que vocês pensam em fazer? E permita com que eles falem. Um vai dizer que vai estudar, outro diz que vai querer virar pastor, outro diz que vai querer construir uma casa, e assim vai, eles vão devagar sobre os seus sonhos. Quando eles estiverem fazendo isso, no final você vai fazer o seguinte. Então é o seguinte: apague a vela. Apagou a vela, ou antes de apagar a vela, me perdoe, antes de apagar a vela, pega a velinha pequena, acenda na vela grande e apague a vela grande e bote a velinha pequena no lado dela. Essa é uma dinâmica de reflexão, ok? E você vai perguntar o seguinte: gente, aqui nós temos uma vela pequena, que há pouco tempo você vai dizer para o seu pré-adolescente: gente, tem muito pouco tempo. Neste pouco tempo que tem, o que é que vocês gostariam de fazer? As respostas vão ser muito diferentes. E é muito legal isso. Você, se quiser, pode até dizer o seguinte: você só tem 24 horas de vida. O que é que você faria nas últimas 24 horas? Pode perguntar assim também se você quiser, tá bom? Daí, eles vão refletir sobre a primeira resposta comparada à segunda resposta. É muito legal o resultado que essa dinâmica traz, tá bom? Que é muito reflexiva mesmo. E aí você pode estar aplicando, espiritualizando, orando e até pode ter gente que vai aceitar Jesus como Salvador nessa hora. É muito legal, tá bom? Queridos, um grande abraço. Boa aula a todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Não deixem de compartilhar esse material aqui nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, o que tiver, tá? E não esqueça também de fazer o seu comentário e dar o seu like ali embaixo, tá bom? Abraço, Deus abençoe, se inscreva no canal.